glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa, aliás, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois disso, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Cantemos o refrão do Salmo mais uma vez. Levanta os seus braços, vamos cantar isso com muita fé, com muita confiança. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Só você cantando do fundo da alma com os braços erguidos. Ó Senhor, mais forte.
Ó Senhor, podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Como é bom ter essa igreja tão cheia, não é? Quem está em casa pode ver. Graças a Deus, muitos irmãos e irmãs participando aqui conosco nessa segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Mais uma vez manifesto a minha satisfação de receber tanta gente nova aqui nos visitando. Nova aqui, né? Talvez não tão nova de idade, mas nos visitando. Gente, que evangelho bonito e desafiante. É ou não é verdade? É Quaresma, mas também não... Tem gente que acha que Quaresma você tem que ser meio leso. Não. É ou não é verdade? Coisa que mais irrita um padre é aquela assembleia assim, sabe? Como diz no vulgar, né? Que não cheira nem fede. Que isso? Pergunta para quem está do seu lado aí, com muita coragem. Você é cabrito ou ovelha, meu irmão? Ou melhor, deixa eu refazer a pergunta. Essa pergunta pode dar briga no final da missa depois. Mas quem está do seu lado está com cara de cabrito ou de ovelha? Você viu que Jesus está falando das duas categorias, né? Cabrito e ovelha. Só falta você olhar para quem está do seu lado e falar, bé. Se bem que eu não sei diferenciar, acho que os dois fazem bé, né? Tanto cabrito ou ovelha, né? Mas enfim, você viu que a chapa esquenta para o lado dos cabritos, né? Diga para quem está do seu lado, não queira ser cabrito, pelo amor de Deus. Diga para essa pessoa, coragem, seja uma ovelha. Gente, Jesus está fazendo essa diferenciação, vocês perceberam? Eu não sei se o cabrito é mais bonito ou mais feio. Quem aqui já viu cabrito e ovelha? Levanta a mão. Quando eu estive em Israel a última vez, eu vi um pastorzinho árabe conduzindo várias ovelhinhas, né? Claro, é que nem numa família, né? Tem um irmão mais bonito, o outro mais desprovido de boniteza, como dizem por aí, né? Como diz um amigo meu, o Dr. Cizenando, né? Um médico que cuidou de mim quando eu fiquei doente, ele dizia que existem os bonitos e os desabonitados, né? Mas eu vi ali as ovelhinhas seguindo o pastor. Tinha as ovelhinhas maiores, as menorzinhas, as mais manquinhas, mas pelo que tudo indicava ali eram ovelhas. Claro que Jesus é muito inteligente, e Jesus, no meu ponto de vista, é um dos maiores oradores da história, porque Jesus ele conseguia ser profundo sem ser hermético, erudito, de uma maneira que as pessoas não o compreenderiam, não é? Jesus estava falando de ovelha, de cabrito. Claro que se fosse hoje em dia, ele teria que usar outras analogias, né? Já falei para vocês da analogia, que para adolescente você não pode pregar o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, padre? Para o adolescente entender, você tem que falar, o Senhor é um provedor de banda larga e nunca cairá. Aí o adolescente, entendi, né? A analogia é outra. Mas Jesus era muito esperto. Ele falava, naquela época, você sabe que era uma sociedade agrária, pastoril, não é? Uma comunidade que a maioria das pessoas tinham cabritos, tinham ovelhas, criavam os animais ali para ter o que comer e também para vender. Então Jesus usava os elementos que eram peculiares à vida das pessoas. Ele estava falando para o coração das pessoas, não estava complicando. Até uma criança entenderia Jesus. É claro que Jesus, como um mestre, como Deus, né, mais do que um mestre, Deus feito homem, mas também um grande orador, um grande condutor das pessoas, ele usava o poder da metáfora, né? Porque tem histórias, metáforas sobretudo, que elas são verdadeiramente uma paulada, né? Você vai ouvir na história despretensiosamente e no final parece que você levou um tapa, né? Porque a história fala com você. E Jesus está falando de cabritos e ovelhas. Eu vou fazer uma divisão aqui, mas não se sintam ofendidos. O meu lado direito vai ser a turma das ovelhas, pode ser? O que vocês vão dizer? Bé. E o meu lado esquerdo vai ser a turma dos cabritos. Pode ser? Só um exemplo, tá, gente? Só uma analogia.
Mas como Jesus define ambos os times? Não vou usar assim, exemplo, nome de time, porque isso dá briga depois, ainda mais aqui em São Paulo, né, meu? Né, mano? Como o pessoal fala aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, né? O pessoal chega em mim e fala assim: aí, padre, confessa nós, mano. Sobretudo perto de uma região aqui, que eu não vou citar, assim, que tem um estádio naquela região, um time, eu não vou falar, viu, gente? Não coçem a minha língua. Time muito conhecido no Brasil, mas enfim. Como Jesus define ovelhas e cabritos? Qual é a distinção que Jesus está colocando aqui? As ovelhas e os cabritos são distinguidos pela sua cor, a cor da pele? Sim ou não? As ovelhas e os cabritos são distinguidos pelo sobrenome? Sim ou não? Jesus está falando, as ovelhas são oliveira, os cabritos são silva. Está falando isso? As ovelhas são distinguidas pelo grau de instrução. Jesus falou as ovelhas com doutorado aqui, as com apenas pós-graduação do lado direito. Sim ou não? Então, o que distingue a ovelha do cabrito para Jesus? A sua atitude. Certa vez eu já falei aqui que Jesus não classifica pessoas. Somos nós que dizemos, não, aquele lá é alto, aquele é baixo, aquele é do norte, aquele é do sul, aquele tem sotaque, aquele não tem, aquele é da Europa, aquele é da América Latina. Para Deus, todos são filhos. Jesus não classifica as pessoas. A gente que classifica, aquela pessoa veio de tal região, ela tem tal sotaque, aí ela é chata, ela é isso, ela é aquilo. Jesus não. Jesus vê filhos. Jesus vê criaturas criadas por Deus, por amor e para amar. E como ele distingue cada uma da outra, gente? Pela sua atitude. Existem coisas que a vida fez comigo e com você. Quem sabe você que está aqui hoje, você que está em casa nos acompanhando pela TV, pode estar, quem sabe, até sofrendo, chorando por um sofrimento que você viveu, uma traição, um abandono, uma falta de dinheiro, um desemprego, não sei. Eu não sei o que a vida fez com você até esse dia. Que as pessoas, mal intencionadas às vezes, né, traíram a sua confiança, ou você está sofrendo porque perdeu, chorando ainda a morte de um ente querido, que morreu tragicamente. Um amigo aqui me dizia no início da missa, de um amigo dele que foi assassinado esses dias aqui no Brasil, aqui em Guarulhos. Foram roubar o carro, um senhor, né, uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, simplesmente os marginais deram 2 tiros na cabeça do homem. Coisa que quase não acontece no Brasil, infelizmente, né? Infelizmente, seria engraçado, seria cômico se não fosse trágico. Esse é o nosso dia a dia. Aconteceu e acontece. Às vezes você está chorando, porque você de fato está vivendo uma situação difícil. E quantas situações difíceis batem a porta do nosso coração. Quantas situações desafiantes. Mas Deus está nos dizendo, gente, que o que nos define, em primeiro lugar, não é a cor da nossa pele, nossa origem ou nosso grau de instrução. Não é o que a gente fez no passado e não é o que a vida fez conosco até o presente dia. O que nos define é a postura que a gente adota diante da vida a partir do dia que se chama hoje. Não importa o que fizeram com você, ou o que você fez com os outros, talvez, mas o que importa, o que constrói a tua história, o que te faz cabrito ou ovelha, é a postura que você tem a partir de hoje, as escolhas que você faz. E é engraçado que as escolhas que você faz, não somente para com Deus, né? Porque tem gente que vive um relacionamento, você sabe que o relacionamento, a verdadeira espiritualidade, ela precisa ser como uma cruz, não é? Qual é o formato da cruz? É um losango? Um retângulo? Você está tentando lembrar essas formas, né? Geométrica. Consulta aí a massa cinzenta. É o quê? Um quadrado? A cruz é vertical e horizontal. A verdadeira espiritualidade é eu me relacionar com Deus e levar esse relacionamento com Deus para o outro. Eu bebo no vertical, mas eu vivo a espiritualidade no horizontal. E tem gente que acha que espiritualidade é só isso. Padre Adriano, eu vou na tua missa toda segunda. Que bom, seja bem-vindo.
eu assisto todo dia Canção Nova. Tem gente que às vezes você vai visitar no lugar, você conhece um pouco a história, a família, aí a pessoa, padre, eu vivo 24 horas na Canção Nova. Eu vou olhando para a pessoa e falo, não parece, né? Isso que você está fazendo na tua família não foi a Canção Nova que te ensinou. O que adianta você ter uma espiritualidade de cruz sem... Né? Cruz só no vertical, aliás, só para cima. Eu só me relaciono com Deus, eu rezo. Mas como você está transformando o seu relacionamento com Deus em espiritualidade que toca os outros? É isso que nos faz cabritos ou ovelhas. Jesus está falando de coisas muito concretas. Gente, e eu queria... Esses dias eu estava lendo uma pesquisa de uma revista muito importante que dizia assim, aqui no Brasil, até conceituada, que dizia que hoje em dia as pessoas só querem mensagens positivas. Pregador, uma receita para o pregador que quer sucesso, quer ser aplaudido, viu? Fale só coisas positivas. Vai dar certo, você vai conseguir, você é o cara, você é maravilhoso. Eu podia muito bem só falar isso. Claro, a gente precisa ser positivo e otimista, esperançoso, mas, meu irmão, minha irmã, diante de um evangelho como esse, não dá para colocar pano quente. Porque Jesus está na boca dele. Ele está chamando as ovelhas de benditos. E os cabritos, maldito. É ele que está falando, não sou eu. E o que me faz bendito ou maldito? Porque diante de Deus, gente, presta atenção, não dá para você enrolar, não dá para você criar desculpa, porque infelizmente nós estamos num tempo no qual as pessoas querem arranjar desculpa para não mudar de vida, querem arranjar desculpa para não serem incomodadas, e as pessoas querem obrigar os pregadores, os padres, a cada vez mais pregar um evangelho que não incomoda a consciência. Vem aqui, receba a tua bênção e continue fazendo tudo errado na tua vida. Mas não é isso que Jesus está falando, não. Eu, como pregador, preciso ser o primeiro a te incomodar, filho ou filha. Na caridade, obviamente, no poder do Espírito Santo, mas eu preciso te incomodar a tua consciência e a minha também. Porque o que me faz cabrito ou ovelha, bendito ou maldito, é a minha postura diante dos outros. Você viu que Jesus está dando atitudes, colocando parâmetros muito claros. Vamos ler novamente. Parâmetros muito claros. Olha, eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Essa caridade você podia ter exercido no carnaval, viu? Estava nu e me vestiste. Só olhar os desfiles da escola de samba, né? Tantas mulheres que você poderia ter vestido no carnaval, né? Estava nu, tadinha. Mas enfim, né? Vamos pular essa parte. Nu e me vestiste, estava na prisão e foste me visitar, estava doente e cuidastes de mim. E eles perguntaram assustados, Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Foi todas as vezes que você fez isso ao menor dos meus irmãos. E menor não quer dizer só tamanho, né? Porque senão eu estaria perdido. Eu estaria excluído dessa bem-aventurança. Ninguém ia querer me fazer o bem, só porque eu tenho quase 2 metros. Mas os menores que Jesus está falando são aqueles que mais nos incomodam, aqueles que mais nos desafiam, às vezes dentro da própria casa. Pode ser que você tenha uma pessoa assim dentro da tua casa, uma pessoa difícil. Claro, a gente precisa exercer a caridade concretamente, dando comida para quem precisa de comida, dando roupa para quem precisa. Às vezes tanta roupa sobrando lá no teu guarda-roupa, aqueles 47 pares de sapato, que você está pegado nos 47, não dá nem para usar dentro de um mês, imagina. O mês tem 30 dias, né? Às vezes é hora de você se desfazer também, atitudes concretas. Mas, filho, filha, não só nesse sentido, mas no sentido também da caridade que eu preciso exercer com as pessoas que convivem comigo, com aquela pessoa que me desafia. E a caridade, muitas vezes, a gente confunde. Caridade, me perdoe, não é você ser sempre uma pessoa, que diz sim para tudo. Você acredita que Deus é amor? Sim ou não? E você viu quantos nãos a primeira leitura trouxe? Aproximadamente, se eu não me engano, foram 11 ou 12 nãos. Não furtarás, não falarás mal, não oprimirás o cego, né? Eu achei bonita a primeira leitura dizendo, para não prejudicar o cego, o surdo, ou seja, o cuidado que a gente precisa ter com os portadores de necessidades especiais, e essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, não é? Jesus está falando dos menores, não é? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer.
Vou falar sobre isso daqui a pouco, como a gente lida com os portadores de necessidades especiais na nossa sociedade. A gente está numa cidade como São Paulo, uma das cidades mais ricas, se não for a mais rica da América do Sul. E a gente vê em pleno aqui no centro de São Paulo, tem calçada que uma pessoa cadeirante não consegue subir. Eu que calço 45, tenho que levantar um monte o pé para conseguir subir o tamanho da guia. Como a gente lida? Como os governantes, os nossos prefeitos daqui, os nossos vereadores estão lidando com os portadores de necessidades especiais? Como você lida com eles dentro da tua casa? Eu sei que é desafiante. Uma mãe que tem um filho especial, um pai que tem um filho especial, um irmão especial, você sabe. Eu digo com muito carinho, com muita caridade, mas é uma oportunidade de você viver a vida de ovelha aí com essas pessoas, com esse portador de necessidade especial, você que cuida do idoso na tua casa, de um pai doente, de uma mãe doente, não é? Você que tem uma esposa teimosa, sabe que a cada década a teimosia aumenta 30%. Imagina quando ficar idosa, idoso, né? Ou esposo também, né? Às vezes você está lidando com uma pessoa difícil, teimosa, temperamento forte, mas esse é o pequenino que Jesus colocou diante de você. E mais uma vez eu digo, ser caridoso, filho, filha, preste atenção. Ser caridoso não significa só dizer sim. Pelo contrário, a primeira leitura trouxe mais de 10 nãos, como eu falei. E às vezes para ser caridoso, você vai ter que ter a coragem de falar aquilo que ninguém fala para a pessoa, mas que a pessoa precisa ouvir. Porque é uma trágica verdade. Aquilo que a pessoa precisa ouvir e ninguém tem a coragem de falar para ela, acaba se falando dela nas costas. Às vezes a caridade que Deus espera de mim e de você é ter a coragem de, ao invés de ficar falando daquela pessoa, aquela pessoa que tem mania, né? E tem gente que tem mania estranha, sim ou não? Claro que não aqui nessa igreja, né? Em outros lugares, vocês sabem muito bem disso. Nem quem nos acompanha pela TV Canção Nova. Mas tem um povo sem noção, tem um povo com umas manias estranhas. Pessoas com problemas emocionais sérios, pessoas que desistiram de lutar. Você conhece alguém assim? Porque é natural você, por exemplo, ter uma depressão, viver momentos de depressão, não é? É natural você ficar triste quando se perde alguém, quando se perde um emprego. Mas tem gente que desistiu de lutar, parece que não quer mais enfrentar a batalha de cada dia. Porque qual é a diferença entre uma pessoa que está no chão e uma pessoa que está em pé? Claro, existem muitas circunstâncias, mas uma pessoa que está em pé, ela teve que lutar e dar muita pancada na vida, combatendo as dificuldades da vida para continuar em pé. Às vezes você que está no chão fica olhando, fulano está em pé, eu queria ser igual a ele. Vai olhar a história dessa pessoa, quantos motivos ela teve para estar no chão, mas continuou lutando. Então não faça dos seus problemas desculpa para continuar no chão, para continuar se sentindo coitadinho, coitadinha. Levanta e assuma a tua vida. Deus está com você, mas você precisa lutar, você precisa fazer por onde. E às vezes, como eu dizia, nós vamos ter que dizer para a pessoa o que ninguém quer. Tenha coragem de dizer para essa pessoa, né? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um rapaz na escola, tadinho, né? Sem nomes, nem cidades, nada. Não é claro, né? Vai que está assistindo. Que ele tinha um probleminha assim, sabe aquele problema? Quando o rapaz abria a boca, todo mundo repousava no espírito. Saía aquele odor. Não era um mau hálito, era um péssimo hálito. Porque mau era um adjetivo fraco para definir. Tadinho. E ninguém falava com o rapaz. Não é que, tadinho, não conseguia namorada, né? Porque as meninas até tentavam, mas elas falavam, eu só te namoro se eu puder ficar a 2 metros de distância. Né? Porque se chegar perto, a chapa esquenta. E eu lembrava disso hoje à tarde. E certa vez alguém ali da turma, dos meninos, adolescentes, teve a coragem de falar para o rapaz. Meu amigo, você é um rapaz diferente, assim, sabe? Sai algo de você, né? Começou pelas beiradas, às vezes é difícil, né? Mas não é que ele falou para o rapaz, e o rapaz caiu a ficha. E mudou de vida, corrigiu aquilo, foi também buscar, não sei se foi buscar um tratamento, às vezes é algum problema também, né? Mais intenso do que parece. Mas enfim, uma coisa rudimentar até, mas que mostra que às vezes a sua caridade é chegar na pessoa e falar. Chegar na pessoa e falar. Você só tem o direito de cansar de lutar por alguém. Cansar não quer dizer desistir, hein? Quando você chegou no mínimo 2, 3 vezes e falou com a pessoa. As pessoas não adivinham, a gente precisa formar. A gente precisa aprender que educação é um processo. Piaget dizia, claro, usando os recursos ali lúdicos, jogos, mas que para educar alguém você precisa ter a disposição. E nós estamos vivendo uma sociedade de jovens não educados porque o pai e a mãe têm preguiça, ou porque prefere deixar o computador educar, a internet educar, a série da TV educar.
pai e mãe. Ser pai e mãe dá trabalho, sim, mas é um momento. Se você não educa, não conversa, não corrige a hora que você precisa corrigir, você vai pagar a vida inteira por isso depois. Então tenha coragem de gastar tempo, de ser assertivo, de não ser preguiçoso. O teu filho é responsabilidade tua. Eu fico admirado como tem pai e mãe que fica esperando que a sogra venha e resolva, que o vizinho venha e resolva. Como diz o ditado, quem pariu Mateus que o balance, não é? Assuma o teu filho, a tua filha. Para de ficar terceirizando a educação da tua criança, com todo o respeito. Ai, pai, é que eu estou tão cansada, eu trabalho, eu faço isso. Eu entendo, filha, eu sei que a vida é muito exigente, mas é uma questão de escolha. Seja ovelha com o teu filho, porque se você não tiver a coragem de ser ovelha com o teu filho enquanto ele é criança, a vida vai fazer dele um cabrito e você vai pagar por isso depois. Você vai pagar por isso. É preciso ter a coragem. Quantos pais não têm a coragem de ensinar a fé para os filhos? Isso é ser ovelha dentro de casa. Seu filho precisa aprender a rezar. Você ensina o teu filho a rezar? Mas agora nós estamos num tempo, me perdoe, de tanto relativismo, que tudo, as pessoas querem mostrar que tudo que é errado está certo, que tudo pode, que tudo é normal. Claro, cada um é livre para fazer o que quiser, até para pular no Tietê, mas não vem querer me obrigar a aceitar o errado como certo, não, porque eu não aceito. Eu sou cidadão, a Constituição Nacional me dá liberdade de expressão, de convicção, de crença. E eu acredito na Bíblia, eu acredito na revelação de Deus, e não sou obrigado a acolher a mentira como verdade para agradar os outros. Mas nós estamos num tempo de tanto relativismo, aí a internet vai ensinando para o seu filho que tudo é normal. E o que você está ensinando para ele? Para o seu neto também, se você puder ajudar. Claro, a responsabilidade, como eu disse, é do pai e da mãe, mas em alguns casos, o pai e a mãe precisam ajudar. Aliás, o vô e a avó precisam ajudar, sentar, conversar, ensinar a rezar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar as coisas de Deus. Gente, a flor que mais cresce é aquela que a gente mais rega. E mais uma vez eu pergunto para mim mesmo e para você, qual dos times eu tenho estado? Eu sou ovelha ou sou cabrito? Será que se eu morresse hoje, Jesus me chamaria de bendito ou de maldito? Olha, o evangelho é sério, gente. Tem gente que acha que Jesus está sempre assim, né? Oh, pode vir, vem todo mundo, né? Eu falei para vocês esses dias de uma pesquisa que foi feita, que entrevistaram, acho que eu falei aqui na homilia, não me recordo, que foram fazer uma entrevista numa penitenciária de segurança máxima. Pessoas que tinham cometido crimes hediondos. Claro, eu sei que a misericórdia de Deus é maior do que tudo, mas os entrevistadores perguntaram ali para os condenados, se alguém se arrependia do que tinha feito, e se alguém achava que ia ser condenado, ia para o inferno. Todos falaram, não, todos nós vamos para o céu, tal. Ninguém falou que ia ser condenado. E depois entrevistaram outra classe. Falo ou não falo? Políticos. Alguns políticos, claro, nem todos. E todos também, claro, nós vamos para o céu. Ou seja, Jesus está sempre assim, né? Já viu aquela propaganda, né? Aquelas propagandas, aqueles garotos propagandas, chegam assim, ó. Sempre, vem, está todo mundo certo. Você rouba, você desvia dinheiro, você fala mal do outro, você destrói uma família, e está tudo certo. Não está, não. Jesus está falando, maldito e bendito, cabrito e ovelha. Quem eu sou na vida? Não é quem eu digo que eu sou, viu? Porque Jesus está sendo muito claro. Tem outra passagem que Jesus diz, né, que aqueles chegaram falando, Senhor, Senhor, eu fiz milagres no seu nome, e ele falou, não vos conheço. O que diz, se eu sou cabrito, aliás, ovelha, não são as minhas palavras, são as minhas atitudes. As minhas atitudes diante do pobre, diante do fraco. E mais uma vez eu digo, caridade não é falar o que as pessoas querem ouvir. Caridade é falar a verdade. Caridade é falar o que as pessoas precisam ouvir. Sobretudo num tempo tão relativista como o nosso. Eu digo, como padre, às vezes as pessoas acham que o padre tem que ser ordenado para vir aqui no altar ensinar receita de bolo, né? Porque se ele fala da Bíblia, se ele fala do cristianismo, as pessoas falam, é um preconceituoso, a gente vai processar. Que processe. Se eu, como padre, não puder falar de Jesus, se os padres, se os pregadores não puderem ensinar o evangelho, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Se você, como cristão, não tiver coragem de ir lá dentro da tua casa, e mais uma vez eu digo, com caridade, com misericórdia, não é que você vai chegar, eu sou cristão. Eu fui na missa do Padre Adriano, agora todo mundo. Não.
com caridade, com exemplo, mas nós precisamos escolher ser ovelhas. Escolher. Porque é assim, com uma fé manifesta nas nossas atitudes, que nós vamos derrubar as muralhas dentro da nossa casa e na vida dos nossos. Vamos ficar em pé para rezar um pouquinho, para pedir a Deus que nos dê essa graça. Claro, a palavra de Deus não vem colocar peso sobre nós, meus irmãos, mas ela vem nos libertar de verdade. O não que Deus dá, muitas vezes é um sim, porque gera vida. Muitas vezes Deus fere para curar, porque Ele tem o melhor para nós. Vamos rezar, vamos com muita disposição. Eu quero convidar você aqui, você em casa, levanta os teus braços agora. Você aqui nessa assembleia, você nos acompanhando em casa, levanta os teus braços. Nós vamos sim daqui a pouco cantar, mas existem coisas, filho, filha, que são maiores do que nós, maiores do que a nossa capacidade de reagir, porque nós somos fracos, pecadores, limitados, mas Deus pode ir além, pode nos curar, pode nos dar a graça de vencer as dificuldades que por nós mesmos nós não conseguimos. Quem sabe você aqui, você em casa, está vivendo uma situação tão difícil. Tenha coragem agora de rezar, de clamar a Deus, que Ele te ama e Ele vai socorrer você. Levanta os seus braços, você aqui, você em casa. Eu quero convidar você a inicialmente rezar comigo, a repetir comigo, e depois nós vamos cantar, vamos clamar na presença de Deus. Reze comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço pela verdade deste Evangelho, pela caridade do teu coração, pela qualidade do teu coração, de me ensinar a ser ovelha, a me tornar uma pessoa melhor. Eu te suplico, Jesus, vem em meu auxílio nesta noite, vem em auxílio da minha família, me ajuda a ser ovelha, Senhor, liberta-me de todo mau comportamento, de todo egoísmo, que não me deixa ser ovelha, que não me deixa ser misericordioso, que não me deixa praticar o amor. Jesus, eu te suplico. O Senhor conhece os meus problemas, os meus medos. O Senhor vê a angústia, a aflição no meu coração. Eu te suplico, Senhor, pelo poder do teu Espírito, liberta-me agora. Liberta minha família. Liberta o meu coração. Pelo poder do teu nome, Jesus. Age na minha vida profissional. Financeira. Familiar. Desata os nós, Senhor. Abre as portas que estão fechadas. Em teu nome, Jesus. Derruba as muralhas. Na vida da minha família. Diante dos meus sonhos. Todo pecado. Tristeza. Desânimo. Que querem impedir a realização dos meus sonhos. Derruba agora, Jesus. Em teu nome. E lava, Senhor. Com teu sangue precioso. A minha mente. Meus pensamentos. Os meus afetos. O meu coração. Lava, Jesus.
com teu sangue precioso, com teu sangue precioso, a minha família, a minha família, os meus projetos. os meus projetos. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, de todo desânimo, de todo desânimo, de todo mau pensamento, de todo mau pensamento, de todo vício, de todo vício, de todo mau comportamento. de todo mau comportamento. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu quero ser novo. Eu quero ser novo. Eu quero ser renovado. Eu quero ser renovado. Derrama sobre mim Derrama sobre mim a unção do teu Espírito, a unção do teu Espírito, a força do teu Espírito a Santo. força do teu Espírito Santo. Renova-me, Jesus. Renova-me, Jesus. Renova em minha disposição Renova em mim a disposição, a coragem a coragem para enfrentar as lutas da vida, para enfrentar as lutas da vida, para enfrentar os problemas, para enfrentar os problemas, os sofrimentos. os sofrimentos. Derrama sobre mim a tua graça, Derrama sobre mim a tua o graça, teu Espírito Santo. teu Espírito Santo. Põe a mão agora respeitosamente no ombro da pessoa que está à sua direita. E você vai rezar por essa pessoa agora, pedindo que Deus dê a ela, a ele, a graça de ser ovelha, que o Senhor o liberte da condição de cabrito. Reze por essa pessoa, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre este meu irmão, curando-o profundamente, libertando-o de todo mal. Vem, Espírito Santo, retira a tristeza, a desesperança deste coração. Liberta este meu irmão dos vícios, do desânimo. Faz nele a tua obra. Levanta-o nesta noite. Retira os maus sentimentos. Retira da sua mente as ideologias contrárias a Deus. Batiza esse meu irmão, Espírito Santo, e faz nele a tua obra, com o teu poder, com a tua unção. E se volta agora para quem está à sua esquerda, também com a mão sobre o ombro desta pessoa, e peça: vem, Espírito Santo. Mais forte, vem, Espírito Santo. Renova nesse irmão Renova nessa irmã a disposição de ser ovelha, a disposição de ser ovelha, a disposição de amar, a disposição de amar, de perdoar, de perdoar, de não parar nos sofrimentos, de não parar nos sofrimentos, de ir além das próprias fraquezas. de ir além das próprias fraquezas. Cura o seu coração, Cura o seu coração. encha-o agora, Encha-o agora. Espírito Santo. Espírito Santo, Batiza esse irmão agora batiza esse irmão agora com a tua graça, com a tua graça, com a tua presença. com a tua presença. Liberta-o das correntes Liberta-o das correntes que o aprisionam que o aprisionam ao pecado, ao pecado, ao mal. ao mal. Faça nele tua obra, Faça nele a tua obra, Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu amor. com o teu amor. Eu sinto muito forte que o Espírito Santo nesse momento está tocando, levantando pessoas que tinham desistido de lutar diante dos problemas, dos sofrimentos. Você tinha desistido, filho ou filha. O Espírito Santo está levantando você nesse momento e te dizendo: vá em frente, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu vou te sustentar. Você que estava sentindo um desânimo, uma tristeza, o Senhor está tocando você agora e te levantando. Tome posse disso. Ele é mais forte que as correntes que te amarravam. Você que está preso a um vício, peça ajuda, busque, não pare nisso. Em Deus você vai vencer. E levanta os seus braços agora. Todos nós levantemos os nossos braços. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero
Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Cante isso. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, cante. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim, Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, cante. precisa ser mudado. Mais forte, Senhor. solta a voz. Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti. precisa mais de ti. Porque tudo que há, cante. Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Solta a voz. Porque tudo que há dentro do meu coração Dentro do meu coração precisa mais de ti. precisa mais de ti. Liberta-me, Senhor Jesus. Canta isso forte. Senhor Jesus, Ele pode te libertar, dependente do tamanho da não corrente. quero Ele pode ser quebrar. igual. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Pede isso, pede esse coração novo. Põe em mim seu coração. Levanta bem os teus braços e canta, porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. precisa mais de Só você, porque tudo que há, porque tudo que há precisa ser mudado. Ele pode mudar, acredite. Deus é mais forte que os seus medos, que os seus fracassos. Ele pode te fazer um vencedor. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. precisa mais de ti. cançãonovaplay.com. Assine já!